Olá, caóticos! Voltei depois de um tempo para o novo episódio. Eu já vou diretamente para a previsão do tarô para setembro. E será dessa vez para os signos. Porque assim eu acho uma forma mais fácil, né, de saber qual leitura vai ressoar melhor com você. Por mais que sim, você possa ouvir a leitura utilizando tanto o seu signo solar, quanto sua lua, seu ascendente, sua Vênus, então você pode sim ouvir o episódio inteiro, mas foque no seu signo solar, tá? Então, iremos por elemento, e eu vou tirar 3 cartas para cada elemento de arcanos maiores e arcanos menores. Vamos lá, vou começar pelo elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário. Isso aqui, no outro episódio, falaram: deu pra escutar suas unhas, acho que você tava ansiosa. E não era, gente, são as cartas, ó. Eu tô embaralhando. E aí dá pra ouvir. Eu não gosto de ASMR, mas tem quem goste. Então, Áries, Leão e Sagitário. Olha, quem me segue no Instagram sabe que eu tô desde ontem tentando gravar esse podcast. E tava difícil, porque o signo de Áries estava saindo umas cartas assim, bem bizarras, com uma confirmação bem bizarra, e eu tava tendo dificuldade pra comunicar isso. Eu não sei se é um pouquinho da sombra do Mercúrio, não sei se não era mesmo pra não ter gravado ontem, mas as cartas voltaram. Eu fiz mais de uma leitura ontem. Em todas elas saíram essas cartas que saíram aqui agora de novo. Então, assim, não vai ter como fugir, tá? Setembro é transformação geral. Possivelmente mudança de trabalho, mudança de status de relacionamento, mudança de casa, mudança de perspectiva, mudança de foco. A gente tem a carta da Torre, o Mundo e a Morte. Não vai ter como não mudar, tá? Aqui é abalando as estruturas totalmente. A Torre fala muito disso, né? A Torre, eu gosto de lidar com ela como a carta da faxina. Ela traz toda essa posição de alguma coisa foi iniciada e ela pode até parecer que tá bem estável, mas em realidade ela foi plantada em um solo infértil, ela foi colocada, sabe aquele prego na areia? A Torre fala disso. Então quando ela vem, é porque o que tá ali não é tão sólido quanto parece. E ela é dolorida, porque a gente realmente acredita, né, que talvez essas estruturas estivessem muito bem colocadas. E a Torre destrói. Pra quê? Pra que seja criado algo muito melhor. Todas as vezes, mas principalmente nessa vez aqui. Porque a gente tem um mundo, né, como o propósito básico de tudo isso. E o mundo é o quê? São as oportunidades. O mundo é a vasta oportunidade de crescimento e de melhoria em tudo, né? A carta do mundo é vista por muitos tarólogos como a melhor carta do tarô, justamente por ser a carta assim. O mundo está de braços abertos. Você tem todas as oportunidades que você precisa para chegar onde você quer. Só que antes disso, a torre vai ter que acontecer. E vai ter que ruir, né? E isso pode vir de diversas formas, digamos. Bom, eu já entendi que eu deveria ter tirado férias, eu deveria ter já estar procurando outro emprego, porque esse que eu tô é um que eu não quero. Já entendi que eu deveria ter terminado esse relacionamento, já entendi que eu deveria ter mudado de casa, de cidade, de função, mas eu tô aqui postergando a situação porque eu não quero fazer isso agora, porque eu acho que eu não tô pronta, porque eu acho que eu precisava de mais tempo. O tempo já chegou. Quando a torre aparece, ela é inevitável, principalmente do lado da carta da morte. São 2 cartas de transformação que são inevitáveis. Então, aceita que a transformação vai acontecer, começa a se preparar psicologicamente, se mover, né, para que quando aconteça você já esteja preparada, porque vai acontecer, né? Então, em que sentido? Como eu me preparo? Sabe que vai ter que sair desse emprego, sair desse relacionamento, sair dessa situação? Procura ajuda psicológica, procura amigos com quem você sabe que vai poder conversar dessa situação.
já começa a entregar currículo em outras empresas. A gente nunca precisa esperar, de fato, sair do trabalho ou ser demitido para começar a procurar algo melhor, tá? É sempre até recomendado já ir dando, assim, uns passinhos a mais que a perna nessas situações. Em, assim, cara, o aviso é: aceita que a mudança vem e que ela vem para uma melhora. E que sim, pode doer no processo. Dói. Se doer, se tiver lágrimas, chora mesmo, entendeu? Chorar. Gente, eu sou muito fã do ato de chorar, porque ele limpa a gente. E a gente não fica guardando, então a gente não somatiza, então a gente não fica doente por essas coisas, né? Bom, nos arcanos menores aqui, a gente tem 10 de ouros, o cavaleiro de copas e 2 de ouros. Ou seja, de fato, é uma troca justa, né? A gente vai perder algumas coisas nesse caminho, vai, né? Toda mudança tira algo de nós e traz algo. E essa vai trazer a verdadeira estabilidade, né? A carta do mundo, ela realmente não vem só como a possibilidade do mundo estar de portas abertas para essa melhora, mas sim, ela traz a melhora de fato e ela é oferecida, assim. É como se no meio do vendaval, no meio dessa torre, dessa, né, gigante mudança, aparece a oportunidade, sabe? Aquela oportunidade que você estava talvez procurando, ou que você achava que fosse demorar 10 anos para poder chegar. Ela chega no meio do olho do furacão. Então, é nesses momentos, é justamente quando existe esse tipo de previsão que o tarô se mostra muito necessário. Porque assim, mas não tem como mudar essa previsão e talvez eu não quisesse mudar nada na minha vida agora, porque ela tá ótima. Pois é. Só que imagina se você não tivesse o menor conhecimento de que isso pode acontecer, né, a menor percepção, e a coisa caísse no, tipo assim, no seu colo de surpresa. Você não ia ter preparo nenhum psicológico, né, emocional pra lidar com essas coisas. Agora você sabe que vai vir. Mesmo assim, mesmo sabendo, pode ser um susto na hora. Mas você sabe que o resultado, ele é incrível. Porque sair de uma torre e ir direto pra um 10 de ouros é o que queremos. Assim, porra, então, se eu chorei bastante aqui, se eu tive que pedir ajuda pra Deus, ajuda pros meus guias e pros meus amigos, eu quero pelo menos ter uma recompensa boa. E ela vem. E ela não é só boa, ela é ótima. E ela vem rápido e ela é estável, né? Então vai demorar pra ter uma torre desse tamanho novamente na vida de vocês, nessa área em que for ocorrer essa mudança. Bom, dito isso, vocês são do elemento fogo, né? Assim, eu gosto desse tipo de posicionamento que vocês têm, que é então, se eu vou ter que entrar nessa guerra, eu vou combater, eu vou ser linha de frente, eu não vou ficar esperando ninguém me dar o meu comando do que eu tenho que fazer. Eu vou tomar atitudes que vão me levar para o lugar certo. Esse princípio né, de saber utilizar a própria energia para poder se elevar. Eu gosto disso. Vocês têm essa potência, vocês já vêm, né, com o espírito e a dádiva da construção. Então, vai ser ótimo, tá? Vai ser rápido. Quando antes aceitar a situação, antes a solução vai aparecer. Agora a gente vai para os signos de água. Um minuto. Câncer, Escorpião e Peixes. Tô indo na ordem aleatória que tá vindo aqui na minha cabeça, tá? Bom, primeiro 3 arcanos maiores para as energias gerais. Bom, temos aqui o louco, o sol e o imperador. Ou seja, eu acho que setembro vai ser mesmo um mês mais libertador, no geral, né? Pelo que tá parecendo até então.
Iniciando uma nova jornada. Tem bastante aquela vibe de, porra, eu fiz umas metas na virada do ano ou no começo do ano. E pode ser que eu tenha capengado um pouquinho em correr atrás de fazer com que essas metas se concretizassem de fato. E aí, setembro, eu tenho essa sensação de, pô, é agora, né? Eu tenho os últimos meses aqui para poder conseguir pelo menos chegar perto, né, da onde eu planejava estar no final do ano. E aí, para além disso, além esse ímpeto de, pô, agora eu tenho que conquistar alguma coisa, eu não posso viver um ano em vão. É um pensamento que a gente tem porque acaba que a gente faz metas só de longo prazo, né? E não evidencia nem se parabeniza pelas metas de curto e médio prazo. Então, dá esse desesperozinho no final do ano. Agora, por que que isso é muito bom? Porque a gente tem um sol aqui. Então, de fato, não é só o ímpeto de fazer. Temos a vitalidade para fazer, aquela pitadinha de sorte, né? Que é necessária. É muito bom aqui para geral que trabalha com visibilidade ou com vendas, né? Tudo que você consegue adquirir por conta da sua imagem ou, né, da sua comunicação, isso está muito evidenciado. Então, assim, não é só a vontade de correr atrás do prejuízo das coisas que eu não conquistei durante o ano, mas a real possibilidade de conseguir mesmo, sabe, atingir muitas dessas metas aí. Bom, o imperador traz aquela posição, né? O imperador, inclusive, é um arcano que nos vai lembrar do signo de Áries. Então, traz um pouquinho da energia, sim, né? Quem pulou aqui o começo do podcast, que já foi com o signo de fogo, pode voltar, porque, assim, eu vejo muito da outra leitura aqui. É como se as pessoas do signo de água estivessem já, assim, no pós-apocalipse, né? Porque os signos de fogo, eles vão entrar no apocalipse e sair dele para uma nova perspectiva. Vocês já estão saindo para nova perspectiva, né? Então, assim, tem muita gente que possivelmente passou em agosto por situações de torre, né? Situações de mudanças que inevitáveis, né? E grandes mudanças. E aqui em setembro vem, né, essa nova possibilidade de crescimento, né, e amadurecimento. Eu vou clarificar com os arcanos menores, a gente vê em quais áreas isso está mais evidenciado, né. Mas o sol em si, só por estar como a carta principal, já é maravilhoso, né, já fala de mais rendimento financeiro, fala de maior autoestima, fala de maior vitalidade, isso em todos os aspectos. Se eu tinha meta, por exemplo, que era anual, de entrar na academia ou de começar a praticar algum esporte ou voltar a praticar algum esporte agora em setembro, isso de fato acontece, né? Não fica só na procrastinação, na idealização do que poderia acontecer. Temos valete de paus, 4 de paus e 5 de ouros. Ok. 6 de paus no fundo de deck. É aquilo, né? É, de fato, um renovo energético de concretizar as coisas. Sair do campo das ideias e tornar realidade. E assim, eu vejo isso tanto em um aspecto físico, né? Como eu disse, a questão dos esportes, questão de academia e dietas e tudo mais. Tudo que entra nesse posicionamento físico. Como, inclusive, a perda de peso. Tá facilitado aqui, porque a gente tem todos esses aspectos das cartas que eu já falei, e a gente tem o 5 de ouros. O naipe de ouros fala do físico, né? Sendo o 5, que é uma carta de perda, aqui é uma perda positiva, né? Uma perda de quilos para quem quer perder quilos. Bom, mas no todo, vem pra essa questão de eu vou conquistar, mas eu não quero só conquistar coisas para que eu perca logo em seguida. Eu não vou criar a rotina de, sei lá, tomar a quantidade certa de água por dia.
ou treinar todos os dias e fazer cardio. E eu vou ficar nessa rotina durante 1 semana, 2, e depois eu vou voltar pra monotonia de não fazer nada e ficar em casa deitada, vou desistir. Não tem esse ponto aqui, é começar pra continuar. E é por isso, né, que gera esse crescimento, que tem a energia do sol, que é contínuo, né. Então assim, incrível. Como eu disse, né, no comecinho, é raro a gente fazer leitura para os signos de água e vir tão positivo. Eu não sei o que acontece, mas, né, com certeza muito por conta da energia que vocês emanam, acaba que as leituras caem, né, geralmente para esse quesito mais sentimental, um quesito mais, de cura. E aqui não, aqui já é o: "Bom, vamos botar pra quebrar, vamos fazer acontecer então, porque essa é a hora". E é a hora, tá. Inclusive pra quem tem, dinheiro pra receber, isso pode ser tanto em casos judiciais, quanto, por exemplo, estão me devendo e eu não sei quando vão pagar. Sai agora em setembro, tá. Não importa qual seja o valor, aqui vocês estão sortudos para o que vocês merecem, então vai vir, tá. Se for questão de justiça, é isso, conforme mais você colocar foco e intenção e aparecer, não adianta deixar o processo rolar sozinho, tá. E assim, ter um advogado, uma advogada não te isenta de ter que saber o que tá acontecendo e cobrar, e ir lá ver e resolver, tá. Porque setembro realmente tem aqui uma grandissíssima oportunidade de casos de recebimento, né, dinheiro que tá parado por algum motivo, finalmente sair, tá. Bom, vamos agora para os signos de terra. Virgem, Capricórnio e Touro. É. Deu uma esquecidinha aqui. Bom, vamos lá, arcanos maiores. As cartas. A força, o eremita e o mago. É. Bom, um mês muito focado no eu, né. As melhores ideias, os melhores conselhos, os momentos de maior felicidade, conquista e prazer serão sozinhos aqui. Tudo vem muito do seu âmago, sabe. E às vezes tem situações que você pensa que tem que pedir conselhos pra terceiros, pra pessoas que talvez possam ser mais racionais e te dar conselhos mais práticos. Só que aqui é um mês muito de você com você. Conforme mais você entrar em conexão com quem você é e o que você quer, e ter conversas consigo mesmo, mais rápido você vai ter a chave pra fazer as mudanças e as melhorias que você quer fazer. Bom, o mago fala muito disso, né, o mago, ele sabe que ele tem a faca e o queijo na mão, e ele sabe o que fazer com essa faca e com o queijo. E com a mão. Porque ele é o estudante, então ele não fica só tomando decisões impulsivas ou porque ele quer, não, ele estudou a situação, então ele conhece, né, o caminho que ele tem que trilhar pra chegar onde ele quer chegar. E aqui com a força, que é uma carta que fala muito sobre, né, o íntimo, a carta da força dificilmente ela vai falar de força física, né, ela fala do nosso instinto, da nossa força interior. Inclusive fala muito, né, dessa questão da magia feminina que nasce, né, dentro da gente, no nosso âmago e no nosso útero. E a gente tem o eremita, que é a carta que fala da solitude, né, quando eu me retiro de um meio social ou de um grupo ou, né, eu me tiro da perspectiva social da coisa, eu me tiro dos meios, das conversas, dos conselhos, das inclinações dos outros e vou escutar a minha própria ideia, né, o meu próprio conselho para o que eu tô vivendo. Então eu me retiro.
Eu vou mesmo pro meu quarto pensar sozinho, vou fazer uma viagem sozinho, então eu saio disso. E é uma coisa confortável, tá? Não estamos falando de solidão. Tipo, eu me senti desconfortável nos meios sociais que eu tenho acesso, então eu precisei me retirar. Não, é uma escolha feita tranquilamente. São 3 cartas que falam do né, que é você. Então sim, é um mês para você apostar nas ideias que vierem até você, na sua intuição, muito fortemente. Eu sei que isso é um pouco difícil, porque há muito essa questão da materialidade, vocês querem ter certeza das coisas. Então, coisas que possam ser muito efêmeras, né, a intuição em si, né, o que é ser intuitivo, acreditar num sonho que eu tive que me deu um conselho sobre alguma coisa. Pode ser um pouco difícil, né, conforme mais dentro, né, do arquétipo terra que vocês estiverem, mas vale muito a pena. E quando vocês percebem que vale a pena e que vocês não têm que ficar condicionados a apenas a racionalidade, podem ir na vibe do sentir, do que é emocional, vocês percebem que isso também é um tipo de liberdade, né? Você pode escolher não ficar se agarrando o tempo todo a algo que seja real, estável e concreto, né? O que é lúdico e abstrato e efêmero, às vezes pode ser justamente a resposta, né? Então, escutar a si mesmo é a chave. Principalmente em tomadas de decisões, assim, sérias e que tem. Como que eu posso dizer? Um resultado que dura muito. Por exemplo, eu preciso decidir agora, em setembro, se eu vou ficar no Brasil ou se eu vou me mudar para outro país. É uma grande mudança. Mudar de país quer dizer que você tem que ter segurança que você vai conseguir falar a língua desse país, que você vai conseguir e vai saber lidar com a cultura desse país, com o tipo de dinheiro que vai mudar e tudo mais. Então, é muito mais do que apenas uma mudança. Eu vou conseguir arcar com tudo isso. Então, todas as decisões que forem assim tão importantes, por mais que elas tenham muito esse tom de nossa, eu vou pedir conselho para milhares de pessoas porque elas podem me dar respostas concretas, talvez alguém que já fez essa mudança, talvez alguém que já morou nesse país, e na realidade não. Aqui é pedido para acreditar no efêmero e no abstrato, que é a sua intuição, porque você vai ter as melhores ideias, tá? Você que tá com esse poder do mago, né, que é a inteligência e o poder se colocar nas situações como um destaque, né, e ter um bom resultado, porque o mago ele não vai fazer algo que não vá beneficiar ele a ele mesmo, né? Por isso que ele é até conhecido como alguém que é muito manipulador no modo negativo, né, muito egocêntrico, né, também em uma posição negativa, porque ele vai fazer o que é bom pra ele. E se o mago tá ali e você pode usar o mago como uma potência, quer dizer que você vai conseguir, tá? E aí eu tirei aqui, nos arcanos menores, uma fofoquinha a mais pra saber, né, de onde vocês estão vindo nessa energia pra poder receber esse recado. Aparentemente aqui, né, eu tinha falado sobre estabilidade, ela tá aqui. Algo já aconteceu ou está acontecendo agora, né? Porque esse podcast vai sair alguns dias antes de entrarmos em setembro. Algo que já abalou a estrutura de vocês, né? Já aconteceu a troca ou a perda de algo que tinha muito tom de algo estável, né? Seja isso no campo emocional ou material. Por quê? Temos o Ás de Copas, 4 de Copas e 4 de Ouros. Trazendo aqui que pode ser que muitos que cheguem a esse podcast e são, né, do elemento terra, passaram por términos de relacionamento. Ou já fizeram mudanças de casa, ou mudanças de país. Trocaram de emprego ou foram de uma hora para outra demitidos, né, de seus trabalhos, e eram situações que pareciam estar muito estáveis. Então agora fica aquele sentimento de, cara, será que eu fiz alguma coisa
no último segundo que mudou tudo e me fez perder essa estabilidade? Será que as minhas ideias estavam, que na minha cabeça estava tudo funcionando tão bem, deu errado do nada? Ou será que já não estava dando errado há muito tempo e eu que não estava percebendo? Então, é muito sobre isso. Trouxe essa desconfiança sobre a sua própria percepção do mundo e do outro e das situações em que você está. E é por isso que setembro vem com a ideia contrária. Olha, mas não, você não estava errado, né? Talvez se for, né, essa possibilidade de ter sido num relacionamento, você não precisa não ter percebido as coisas. Existe a manipulação. A outra pessoa podia estar te manipulando, não demonstrando que já ia chegar a esse término, já ia chegar nesse ponto. Então você não precisa desconfiar da sua percepção das coisas, porque a percepção das coisas é literalmente ponto de vista. Do seu ponto de vista, estava tudo seguro, estava tudo bem, iria permanecer. Do ponto de vista do outro, que poderia estar te manipulando ou ocultando situações, não estava mais. Então não quer dizer que você agora tem que começar a duvidar de si mesma ou de si mesmo. E sim que acontece isso tudo na vida. E isso vem também para falar sobre estrutura e sobre o que é estável. Será que dá para ser estável dependendo de outra pessoa em uma situação? Dá para ser estável dependendo de um trabalho, achando que ele vai ficar estável para sempre na sua vida? Às vezes não, e é por isso que setembro vem com a ideia do você vai ter que acreditar no abstrato. E nem tudo vai ser tão feijão com arroz assim quanto parece. Sabe? O simples, o básico, 1 mais 1. Não. Às vezes as coisas vão sair dos trilhos. E nessas horas, não é para você se desprender de si mesmo e querer buscar refúgio, ajuda, conselho, ideias de outras pessoas. A ideia tá em você. Porque é nesse momento que você percebe que é só você que passa pelos momentos ruins. É só você. Ah, mas tem a minha amiga que me ajuda. Tem meu marido que me ajuda, minha esposa que me ajuda, minha mãe, não sei o quê. Ok, mas só você está passando pelo sentimento, né, de levar um susto e, né, perceber que foi demitido, perceber que terminou, perceber que teve que mudar, né, de uma hora para outra. Então as outras pessoas, elas podem te ajudar a passar pelas situações, mas é você quem tá passando inteiramente. Então você é a pessoa que tem que dar as ideias que são prioridades. É você que sabe pra onde você vai. E é você que arca com as consequências, sendo boas ou negativas. Então, setembro é sobre você. Muito sobre você, muito sobre o seu tempo consigo, a fé que você tem em si mesmo e muito pouco sobre o outro. Porque o outro pode sair. O outro pode decidir não estar aí. O outro pode querer contratar outra pessoa para sua vaga. Então, só você tenha você o tempo todo. Do dia que você nasceu até o dia que você morrer. E setembro vem com essa mensagem. E saiba, tá? É um mês que tem uma leveza diferente. Porque é a leveza de perceber que sim, você é a pessoa que tem as melhores ideias. Você é a pessoa que tem o melhor gosto musical. Melhor gosto pra filme, pra série, pra tudo. Porque é o seu gosto, é o que você gosta. E assim, a gente tá numa sociedade que traz a ideia de que o ego, por exemplo, é uma coisa ruim e o ego não é. Às vezes é até estranho escutar isso. Ai, como assim eu sou a pessoa que tem as melhores ideias? Claro, você tem ideias que te beneficiam. E aí existe o bom senso pra fazer com que o ego não passe do seu limite e vá pra um caminho ruim, né? Que seria pisar na cabeça dos outros pra conquistar o que você quer. Mas ele é necessário até certo ponto. É preciso sim olhar o que vai ser melhor pra você nas coisas. Porque tá todo mundo fazendo isso pra si mesmo, consciente ou inconscientemente. Então, se você entra numa pira altruísta demais, olhar pro outro demais, meu Deus, eu não posso ser uma pessoa que tem ideias incríveis. Você vai ficar pra trás? E, bom, é isso. Então, observe as próprias ideias, o próprio pensamento e se leve a sério, tá? Bom, vamos agora pro último elemento, né, que é o elemento ar.
Libra, Aquário e Gêmeos. Temos a carta do Sol, o Mago e o Enforcado. Cara, setembro tem tudo pra ser incrível. Tipo assim, maravilhoso. Um dos melhores meses do ano para pessoas do signo de ar. E a única coisa que não pode acontecer durante esse mês, para que essa ótima energia chegue às pessoas do signo de ar, é a autossabotagem, cara. A autossabotagem aqui, ela fica sempre sendo o ponto principal entre o sucesso e o mais do mesmo, sabe? O permanecer no quase, permanecer no eu queria, eu quero, tô tentando. Não vai rolar, não é um mês pra procrastinar, não é um mês pra ter preguiça, não é um mês pra ficar pensando que eu não posso fazer tal coisa porque tal pessoa ia achar isso, eu deveria fazer isso mais tarde, eu não posso começar uma coisa na quarta, tem que ser na segunda. Cara, para de inventar história, entendeu? É um mês pra pegar e fazer. A carta do Sol com o Mago é isso, é aparecer, é falar, bom, eu quero uma oportunidade, eu preciso conhecer as pessoas certas pra isso, fazer o networking certo. Então vai atrás do networking, entendeu? Atitude, chega e conversa com as pessoas. Assim, não fica nesse, eu vou tentar conhecer alguém que eu sei que pode me dar uma vaga maravilhosa. Em um estágio ou em um trabalho mesmo, CLT, ou uma oportunidade de crescimento, seja ela qual for. Mas eu vou fazer amizade com alguém que conhece essa pessoa para poder a pessoa me indicar. Não, vai até essa pessoa e fala: olha, oi, eu sou fulano de tal, tenho essa proposta, essa meta, acho que juntos podemos fazer, sabe? Vai até a pessoa e age como alguém que merece ter essa melhora de vida. Né? Se você se leva a sério a ponto de ter pressa de conquistar as coisas, haja como tal. Entendeu? Não assim, eu acho que isso foi até uma energia de, né, para todos os elementos. Setembro não é um mês pra gente ficar pensando, mas agora já tá quase dezembro, agora deixa pra janeiro. Mas eu não sei se vão gostar, eu não sei se vão rir de mim, eu não sei se isso e aquilo. Gente, não é um mês pra ficar colocando vírgula nas coisas. É ponto, linha seguinte, travessão. Sabe, inicia as coisas, fala, 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 fala. E assim, todo mundo que trabalha, tem um próprio negócio, internet, tá? Visibilidade. É vídeo, é Reels, é TikTok, é podcast, é YouTube, é o que puder fazer pra aparecer. Entendeu? Mas eu tenho muita vergonha de gravar vídeo porque minha câmera não é tão boa, porque eu tenho esse defeito aqui, eu tenho essa espinha. Cara, coisa pequena, coisa boba, que pode te atrasar muito. A chance que você perde em setembro te atrasa de forma que pode levar e que isso vá se arrastando até o ano que vem, sabe? E todas as coragens que você tem em setembro e leva a sério, coloca a coisa à frente, faz virar ação, são coisas que vão fazer com que o seu retorno seja maior e que venha logo agora, sabe? Você não precisa criar o pensamento de que você vai levar a coisa pro ano que vem pra poder ser mais bem feito. Você precisa começar agora. Se dá certo agora, em janeiro do ano que vem, você vai ter outras metas maiores ainda. Então, não precisa ficar esperando e pensando nos poréns. Pensa no que você tem que fazer e faz o que você pode fazer. O que você não pode fazer, deixa de canto, faz o que você pode. Não foca no o que é difícil, o que você não tem. Se eu tivesse dinheiro pra fazer tal coisa, isso não te ajuda. Você vai estar só constatando dificuldades. Vai no que você pode. O que você pode fazer? Eu tenho uma dificuldade pra poder me colocar, né, assim, em reuniões ou pra falar com as pessoas. Eu tenho uma dificuldade de comunicação. Curso de oratória. Eu tô fazendo curso, mas eu acho que não tá indo. Cara, tem que colocar a cara a tapa. Sabe, igual eu falei, esse é o segundo episódio. No primeiro eu falei, eu tava um pouco nervosa e não sei o quê. Nesse também eu fiquei um pouco nervosa. Mas eu tenho que começar, eu não posso ficar jogando a ideia do podcast pra
dezembro, pra janeiro, pra fevereiro, pra quando eu estiver formada, pra quando eu souber falar como não sei o quê, pra quando eu tiver 10 mil seguidores. Não dá. Porque aí eu já vou querer estar em um nível muito maior, né? Começo as coisas agora e eu vou melhorando no exercício da função. Eu vou postar e aí, eu recebi, né, no outro podcast. Bom, eu acho que no começo você podia fazer de tal forma. Em tal momento ficou parecendo que você estava muito nervosa. Eu estava nervosa, né? Então, é isso. E com o tempo eu vou me acostumando com a situação, me organizando para como fazer, qual o melhor tipo de tiragem, né, para essa percepção que vai ser só auditiva, né? Como fazer para englobar as pessoas, sem precisar do visual, porque eu ainda não tô fazendo por vídeo, né? Então, isso vai melhorando conforme eu vou fazendo. Inclusive, eu tô inclusa, né, no Elemento Ar. Então, é isso. É mais ter coragem de fazer, de iniciar. E menos, mas e se eu tivesse uma câmera melhor? E se eu tivesse um microfone não sei o quê? E se eu pudesse? Porque isso te atrasa, te deixa pra trás. Enquanto isso, tem pessoas que estão tendo coragem e nenhum equipamento bom e nenhuma preparação. Só que elas têm coragem. Então elas chegam em lugares que você tá demorando pra chegar, mesmo tendo capacidade pra já estar. Porque ninguém vai adivinhar que você tem essa grande. é, Como é que se fala? Até esqueci a palavra, meu assassino foi longe agora. Ninguém vai adivinhar que você sabe fazer com tanta excelência o que você sabe fazer, se isso é um segredo. As pessoas têm que ver você fazendo. Tem que perceber você fazendo. Entendeu? Para que possam te dar essa moral. Olha, realmente, dá pra fazer, é incrível. Só que escondido numa toca não vai dar. Colocando a pedra no próprio sapato não vai dar. Vou tirar os arcanos menores. Tinha até esquecido. Complemento pro elemento ar. Valete de espadas, que é um arcano, inclusive, né, do elemento ar, que representa Libra. Rainha de copas e 3 de ouros. Faça as coisas de modo criativo. E faça as coisas da forma que mais te deixa feliz fazendo. Parece bobeira, mas é importante que a gente seja feliz no processo de fazer as coisas, né? Até pra gente poder se dar esse próprio valor quando a gente conquista. Nossa, eu fiz e eu ainda me diverti fazendo. Os melhores trabalhos são feitos assim, os melhores livros são escritos assim, as melhores músicas são escritas assim, ou que pelo menos as que vão, assim, pro top 1 das plataformas primeiro, era assim. Se divirta fazendo, tá? Peça ajuda, se você achar necessário. Forme grupos para poder melhorar nesses pequenos pontos em que você acha que tem mesmo dificuldade, né, para iniciar. Você não precisa fazer nada sozinha, né? O ser humano é um ser social. Tudo que a gente fizer em grupo tem o potencial de dar certo mais rápido, porque são mais mentes pensando, né, ao invés de uma. E o Três de Ouro está aqui, falando muito disso. Então, assim, vai vir as ideias e vão vir as oportunidades. Os caminhos estão arreganhados para pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, cabe a nós, pessoas desse elemento, não ficar sendo o próprio capataz, sei lá, não sei que palavra usar para isso. Se você não ficar no seu próprio caminho, parado, travado, colocando uma barreira, vai dar tudo certo. Para de colocar porém, para de colocar defeito.
tá? Para de colocar dificuldade nas coisas. Aceita as coisas como elas são. Às vezes é muita sorte mesmo. Às vezes as coisas vêm por sorte, sabe? E aceita isso. Bom, vai ser um mês incrível, tá? Pelo que eu entendi, vai ser um mês de, assim, virada de chave e oportunidade de mudança para todos os elementos. Então, assim, se todo mundo ficar bem na vibe de ter noção de quem é, trabalhar para melhorar quem é, né? E ligar menos para a opinião dos outros e mais, né, para o que você sabe, para sua inteligência, para a vontade do seu coração, melhor. Bom, eu vou tirar um arcano aqui geral para todo mundo, porque não sei, vai que, né? Um conselhinho a mais aí. E eu adoro os comentários, tá? Tanto os elogios quanto as críticas construtivas. Ainda não tivemos críticas destrutivas. Quando tiver, eu aceito, mas eu não aceito calada. Bom, uma carta extra. A força, novamente, tudo que eu já falei. Galera, acreditem em si mesmos. Eu vou repetir, o ego não é uma coisa ruim. Ser egocêntrico não é uma coisa ruim. O ego é necessário. Precisamos confiar muito em nós mesmos. A primeira fé que a gente tem que ter é na gente. Não é em um credo, em um ser, em um espírito, em uma religião. É na gente. Porque aí você levanta e faz. Beleza? É isso, meus amores. O próximo podcast será de opinião. Ou seja, eu vou falar sobre um assunto. Eu ainda não decidi qual vai ser o tema, porque eu tenho um tema já escolhido, mas ele é tão bom que eu quero trabalhar nele um pouquinho pra vir com ele completão, sabe? Mas é isso, fiquem sabendo que o próximo vai ser pura falação, não vai ter tarô, vai ser de opinião. Podem me dar ideias também, qual será o tema. Pode mandar tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, quanto aqui nos comentários. Estou aberta. E me contem se a previsão do mês passado se concretizou, se rolou mesmo as coisas. Se eu gosto de saber, tá? Importante. E é isso, meus amores. Até a próxima. Beijinhos.